Olá, Juliana. Boa tarde, gente. Vamos Boa de tarde. segunda tentativa. Vamos lá. Então, a Juliana vai falar para a gente sobre protagonismo feminino, stop motion brasileiro, profissionais e personagens marcantes. Eu vou preparar. Hum, hum. Ah, ela é cineasta de animação pela Universidade Federal de Minas Gerais, nasceu no Corral Grande, ou cidade de Belo Horizonte, para compor a safra de artistas de 1977. Sonhadora incorrigível e inquilina vitalícia da infância, optou pelo caminho do stop motion para poder materializar universos mágicos. Trabalhou com grandes diretores de curtas e longas, como Marcelo Marão, o Rafael Conde e Diego Doimo. Dirige atualmente o Danza Studio, onde produz animações exibidas em canais brasileiros, festivais e mostras nacionais e internacionais. Protagonismo feminino no stop motion brasileiro, profissionais e personagens marcantes. O cinema de animação stop motion utiliza a fotografia sequencial de diversos materiais, com ligeiras diferenças de posição, formato ou cor para criar ilusão de movimento. No Brasil, a técnica encanta as pessoas no cinema, na televisão, na internet, porém há poucos profissionais no mercado ou estúdios especializados. Dentro desse universo, encontramos um número relevante de mulheres que se dedicam ou que se dedicaram ou dedicam à produção dessa linguagem. Se o mercado audiovisual, segundo dados da Ancine 2016, contou com apenas 18% das representantes femininas em cargos importantes, cabe a nós mudar isso. Então eu passo a fala para você, Juliana, e eu compartilho a tela e a gente vai acompanhando aqui a apresentação. Tá bom, muito obrigada, Marcelo. Antes de começar, só queria agradecer a toda a equipe, a Elisa, ao Marcos, ao Marco, as pessoas que estão envolvidas aí por trás do evento, que estão solucionando todos os problemas e fazendo tudo acontecer da melhor maneira possível. As palestras estão incríveis. Então vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do protagonismo feminino, não só através do percurso do meu trabalho e aqui no Estúdio Danza, mas também através do convívio com profissionais no meio, aqui no país, e também um pouquinho dessas personagens que vão sendo criadas a partir dessas diretoras e roteiristas. Então, vamos para a próxima lâmina. Para começar, eu vou mostrar um reel breve do que eu tenho feito aqui. Então, eu formei em 2010 na Universidade Federal, na verdade, no curso de Artes Visuais, e havia a possibilidade de uma habilitação dentro do cinema de animação. Há 5 anos, eu fundei o estúdio, com a possibilidade de ter um CNPJ através do MEI, né, através do auxílio do governo. E aí eu tentei deixar as coisas um pouco mais profissionais, apesar de continuar trabalhando de maneira independente. Então vamos assistir o Rio aí. Espero que com som. E foi sem som, né, gente? Não sei. Agora quem está compartilhando é o Marcelo.
Gente, desculpa, eu não tô ouvindo o Marcelo e não tô sabendo se o vídeo rolou com som. Eu tô tentando ver os comentários aqui, mas eu acho que deu algum Desculpa, problema. eu estou compartilhando novamente. Eu acho que eu me atrapalhei no momento de compartilhar. Vamos testar novamente para ver se o som funciona. Espero que funcione. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô sim. Então, para quem não sabe, não conhece muito bem a técnica, eu trabalho quase que exclusivamente com stop motion. Então, um tipo de técnica na qual você vai usar a fotografia sequencial. Então, você pode mudar um pouquinho o objeto de posição, ou o formato dele, ou a cor, e vai tirar essas fotos na sequência, para depois, dando play, ter essa noção do movimento, né? Então, é a parte com a qual eu trabalho mais que exclusiva. Eu prefiro porque tem essa questão da materialidade. Eu comecei a trabalhar com protagonistas femininas, meio que sem saber. Há 10 anos atrás, apesar do feminismo ser super antigo, a gente não tinha uma representatividade, uma atuação tão grande, e os grupos que estão, né, que se formaram atualmente. Então eu comecei meio que a fazer essas protagonistas sem ter essa noção. Então a primeira é a Keké, que é essa daí do Quindim, de 2010, que é o trabalho de TCC realizado com Davi Mussel, e a gente adaptou um conto do Luiz Fernando Veríssimo, e no conto é a história de um casal, eles têm algumas questões para serem resolvidas, mas não tem exatamente, a visão não é sobre essa personagem, é sobre o casal. Mas no curto a gente resolveu dar uma visibilidade maior para ela, e aí, inspirada pela minha avó, que foi muito presente na minha vida, e enfim, me ensinou tudo de arte, de artesanato, que eu sei até hoje, assim, levei para a faculdade, levei para a profissão. Nós fizemos essa personagem inspirada no tipo físico da minha avó. O Engole Cospervilha veio em 2013 a convite do animador Marcelo Marão. Então ele faz esse trabalho no qual ele convida vários animadores para participarem voluntariamente e criarem coisas bizarras, escatológicas. E aí eu resolvi criar essa personagem, essa freirinha aí, e ela é super engraçada, ela tem uma pegada um pouco erotizada, e também tem algumas coisas da fisionomia inspiradas numa tia minha, essa coisa do nariz meio torto, super italiana, enfim. E aí vem uma série de personagens nos quais eu já comecei a pensar nessa questão do protagonismo, percebendo que haviam poucas personagens sendo representadas dentro do cinema de animação. Então, eu começo a trabalhar nessa animação do Atraversiamo, que é uma série de interprogramas para uma produtora de Recife, e a personagem principal é inspirada em alunos com síndrome de Down ou paralisia cerebral
que eu atendia em oficinas de animação. Então, eu trabalhava com essas oficinas e eu comecei a prestar atenção nessas meninas e trouxe isso para esse trabalho. É um trabalho que está relativamente concluído, mas ele ainda não foi utilizado pela produtora. O mais recente é o Poética de Barro. Aqui a gente está falando só dos trabalhos autorais, né, como vocês estão vendo. Então, o Poética de Barro, ele foi lançado ano passado, e pela primeira vez eu resolvi sair um pouco da figura humana e começar a trabalhar na possibilidade de um sintetismo. Então, é quase que uma criaturazinha que a gente tentou trabalhar, inspirada pelos exercícios do Disney e do Richard Williams, de animar coisas como travesseiros, sacos de farinha, e dar para aquele objeto uma personalidade e deixar claro quais são as emoções, as intenções, que é um desafio para o animador, né? Você se despojar do olhar, que é muito expressivo, das mãos, eu falo muito com as mãos, que são coisas que já dão bastante a entender qual é o sentimento que aquela personagem está querendo passar. Então, no Poética de Barro, a gente tentou trabalhar esse sintetismo e também trazer pela primeira vez uma personagem sem gênero. Então, eu falo a criatura, eu uso o artigo feminino, mas não necessariamente é uma personagem feminina ou masculina. Ela vai depender da pessoa que está vendo, se identificar, enfim. Então, a gente deixou isso muito em aberto nesse trabalho. E mais recente, eu venho trabalhando agora, são 20 videoclipes para um grupo daqui de Minas chamado Serelepe, é um grupo de música infantil, e em cada videoclipe nós estamos inserindo o stop motion, o 2D e alguma coisa de live filmando o grupo. E aí, nós já estamos no segundo videoclipe, fechamos na semana passada o segundo, e sempre tem uma protagonista também. Foi uma coisa que o grupo pediu. Sempre haver uma personagem feminina inserida nesse contexto. Aí vamos para o próximo. E aí, nos trabalhos de encomenda, eu posso dizer que relativamente eu tenho 50% de produção com protagonistas femininas. Então, por exemplo, a Traçateca e a Tec Tucci é um filme que eu entrei na produção em 2013, é do diretor Diego Doimo, e ele está sendo executado em São Carlos. Infelizmente, por questões de editais e financiamentos, eles tiveram problemas com dinheiro, então eles estão tentando tocar o projeto com, acho que, 2 pessoas animando. Já deve estar mais adiantado agora, mas eles ainda não conseguiram finalizar. E eu tive a oportunidade de ser assistente de construção de boneco do Pedro Iuá, que é um animador carioca maravilhoso, faz muitas coisas no Giroscópio Filmes, que é dele, na Campo 4, e na época eu fui modelar só Boquinhas, e aí eu acho esse trabalho importante, porque é o primeiro longa-metragem brasileiro com sync em português. A gente tem o Minhocas, né, que é da Anima King, mas o lip sync foi feito em inglês, então é uma coisa que o pessoal da produtora da Rocambole, responsável por esse longa, gosta de frisar bastante. Em 2015, eu trabalhei para o Rafael Conde, é um filme de live action infanto-juvenil, uma pegada meio Alice no País das Maravilhas, e a protagonista foi animada em alguns momentos. Então, essa questão do stop motion, de você trabalhar objeto, boneco, massinha, né, tem várias possibilidades. Também tem a questão do pixelation, que é animar uma pessoa. Então, eu tinha essa grande boneca, que era a Sarah, não tem nome, é o nome da atriz, e aí eu animei ela em alguns momentos ali no filme. Depois veio o Blar. No Blar eu fiz consultoria de arte, e fiquei uma semana com o pessoal em Fortaleza, a direção é do Levi Magalhães, e aí tem essa protagonista, que é a Coxinha. Esse curta, ele vem de uma websérie, uma experimentação desses estudantes, e eles ganharam um edital e conseguiram executar o curta. E agora, recém-lançado, tem o filme da Duda, O Homem das Gavetas, e está rodando os festivais, já ganhou alguns prêmios, inclusive acho que um de fotografia. E ele tem, na verdade, tem um protagonista masculino, mas tem uma cena grande
no qual ele se envolve com 2 prostitutas, e aí eu construí as bonecas e animei toda a cena dele nesse prostíbulo. Vamos para o próximo. Então, aí, em algum momento, eu comecei a sentir uma necessidade de pesquisar mais sobre essa questão da mulher no audiovisual. E eu percebi que, mundialmente, já estava acontecendo um movimento, porque eu comecei a acompanhar grupos virtuais. O primeiro foi o Pan Animation. As meninas começaram a cadastrar profissionais no mundo inteiro para poder repassar trabalhos. Depois veio o Woman in Animation, e mais recente começaram a surgir grupos aqui no Brasil, como, por exemplo, um grupo que é dirigido, digamos assim, pela Débora Ivanov. Ela é ex-diretora da Ancine, uma mulher brilhante, maravilhosa, e ela criou o grupo de lideranças femininas no audiovisual brasileiro. E quando ela começou a rodar os festivais, ela veio para cá. Ela teve que ir na Max, que é uma feira de audiovisual grande aqui em Minas, com rodadas de negócios, enfim. E eu fui convidada para representar as animadoras. Então, eu era a única da animação no meio de muitas mulheres do audiovisual, o que para mim foi uma honra, porque há muito que ser discutido e é pertinente você poder encontrar mulheres do país todo para poder compartilhar dessas experiências e o que está sendo feito para as coisas melhorarem. E aí, tem 3 perguntas que, normalmente, eu tento manter, assim, vivas para mim, que vem me acompanhando do início dessa pesquisa e que, sempre que eu posso, eu retomo para ver o que eu posso fazer para aperfeiçoar alguma coisa no meu trabalho e na visibilidade dessas mulheres. Então, que seriam: onde estamos, que nunca ouvimos falar dessa ou daquela realizadora? Onde elas se encontram e por onde circulam suas vozes e imagens? O que fazer para que essas profissionais sejam conhecidas e lembradas? Marcelo falou na minha apresentação sobre os dados da Ancine, que ali estão um pouquinho desatualizados, são de 2016, mas a Ancine recentemente, em 2018, refez essa pesquisa, então o número de representação de mulheres aumenta um pouco. Então, em 2018, a gente tem, que ainda é pouco, né, 26% de mulheres, dentre 570 títulos, sendo que na animação você tem 38 animações e apenas 24% de representatividade dessas mulheres. E isso eles consideram apenas aquelas que têm registro de CPB. Então, os trabalhos têm que estar registrados, né, você tem que ter esse certificado. É muito pouco. E o que está acontecendo é que, mediante essa situação, alguns editais, por exemplo, o Fulcultura de Recife desse ano, ele já está estipulando que 50% dos trabalhos tem que ter representatividade feminina, principalmente na direção e no roteiro. Então, pontua se houver uma mulher na direção e no roteiro. E na equipe principal é considerado, mas não pontua. Então, já ocorre essa mudança nos editais também, de um tempo para cá. Não só nas cotas, mas a questão de manter uma equivalência. Porque a ideia é essa, não é acabar com os homens, não é dominar o mercado, não é nada disso. É criar uma equiparidade, uma maneira de trabalhar igualitária, no qual você tem as mesmas possibilidades de vagas, de horários de trabalho, de valores salariais e de compreensão por parte dos contratantes, principalmente, né, no sentido de que você precisa de licença maternidade, você tem questões que são diferenciadas de um homem no dia a dia. Então, essas coisas ainda precisam ser muito debatidas. Vamos para o próximo. Com relação às personagens, então, o que a gente tem? Até 2012, as pesquisas são muito vagas, a gente tem lacunas enormes. Então, assim, como vocês veem, tem pesquisas muito antigas e aí eu não consegui dados mais recentes. Então, essa daí é de 2012. Então, o que acontecia? Os estúdios compreendiam, até 2012, que era mais interessante você ter uma representatividade maior da figura masculina.
Então, nas falas e nos papéis principais, eles consideravam que era melhor para representar o padrão humano, o que é muito louco, né? Porque parece que a gente não é humana. Mas, enfim, então você tem esse déficit até 2012. E segundo o Instituto Geena Davis, as mulheres eram um número ínfimo de personagens animados, mesmo em cenas de multidões, principalmente em filmes da Disney, onde você tem as princesas, isso acontecia. E mesmo quando havia uma protagonista, a fala dela era muito menor do que a dos homens no filme. Então, isso é uma coisa também que eu comecei a pensar, poxa, então a gente precisa de mais protagonistas e a gente precisa que elas assumam o controle dessas histórias, né? E aí a gente vê que isso já está acontecendo em muitos trabalhos. Vamos para o próximo. Daí, meio que dando uma pincelada, eu acho que a Disney é o maior exemplo, porque a gente tem a figura dessas princesas muito forte. Então, o primeiro filme da Disney é Branca de Neve, de 37, e dali vem uma sequência de figuras femininas que hoje para a gente é equivocado, mas é compreensível para a época. Então, assim, não adianta a gente crucificar o Disney, porque na época a mulher inserida na sociedade era essa mulher. Ela era encantadoramente submissa, ela era dependente e ela sonhava com o príncipe encantado. Ela vivia para o lar, né? Poucas conseguiram sair desse viés. Então, daí você vê uma sequência de princesas sendo criadas dessa maneira e isso sendo passado para as gerações que estavam vindo. Mas isso vai mudando, a Disney percebe, né, que precisa modificar essas personagens, e aí a gente já nota uma inserção nova de figurinos, então elas passam a usar calças, elas se travestem, né, e elas começam a controlar a própria vida, até a gente chegar num Frozen, na qual o foco é o amor entre as irmãs, então o príncipe já não é tão mais importante assim, não tem um final feliz, enfim. Vamos para o próximo. Daí eu vou pincelar rapidamente, porque esse teste de Bechdel, ele é super conhecido, ele, né, estourou no universo online, todas as mulheres começaram a aplicar esse teste. Ele é um teste relativamente antigo, porque ele vem de um ensaio da Virginia Woolf, de 1961, se não me engano, Um Teto Todo Seu. E ele é adaptado para várias linguagens na arte, e aí no cinema começou-se a aplicar esse teste. Tem vários outros muito específicos, por exemplo, para mulheres negras, para trans, enfim. Mas esse foi o que ficou mais conhecido. E ele é muito simples, você faz 3 perguntas, né? Se, por exemplo, no filme que você está assistindo, tem 2 personagens femininas, se elas conversam uma com a outra, e se o assunto é qualquer coisa que não seja homem. E aí, sendo mais, assim, aprofundado, se elas têm nomes. Então, parece muito simples, mas, por exemplo, no Oscar de 2016, a gente não tem metade dos filmes preenchendo esse quesito. E agora melhorou, mas há uma questão ainda referente à indicação de mulheres para cargos importantes, como direção, roteiro, direção de fotografia, etc. Então, isso ainda está sendo discutido nos festivais. Vamos para o próximo. Bom, trazendo para um recorte, né, a gente começou mundialmente, essas questões mais universais, trazendo para o Brasil, e especificamente na área de stop motion, eu comecei há muito, muito pouco tempo, coisa de algumas semanas, uma pesquisa mais aprofundada sobre a representatividade dessas mulheres na área de animação dentro da técnica de stop motion. Até conversei com Carla Schneider, porque ela está desenvolvendo uma pesquisa mais abrangente das mulheres na animação no Brasil, e aí eu falei para ela, não, eu estou querendo um recorte menor, até porque o que me moveu foi o fato de eu conhecer a maioria dessas mulheres, já tem anos que a gente encontra em festivais e convive bastante, então eu tenho uma certa afinidade de amizade também com cada uma delas, e aí eu resolvi começar a listar quem são essas mulheres, o que elas estão fazendo e o que elas pensam a respeito
da profissão, das dificuldades, desse momento de quarentena. Então, é uma pesquisa muito recente. Daí eu coloquei aí alguns nomes por onde eu estou iniciando essa pesquisa, mas tem mais. Hoje, de ontem para hoje, só nessas conversas da palestra, eu já resgatei mais alguns aqui, e eu acho que vai ter uma abrangência maior. Acho que pode passar para o próximo slide, por favor. Dentro dessa pesquisa, eu estou tentando inserir não só as diretoras e animadoras, mas também as mulheres que inovaram dentro da área do stop motion. Então, eu fiz um questionário, enviei para essas mulheres, e à medida que elas vão preenchendo, elas estão me retornando esse questionário preenchido. E ele é um pouco complexo, porque além das perguntas pessoais, eu entro na parte profissional delas, então um currículo, estilo de filme, making off, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, e peço para elas gravarem um vídeo falando sobre essa paixão, essa escolha pelo stop motion, porque eu queria aproximar essa sensibilidade delas, essa fala delas, do público, e aí, quem sabe, transformar isso num material maior, talvez um documentário ou um livro, ainda estou pensando nisso. Mas aí, começando pela Ana Farache, que ela está um pouco fora do nicho profissional, no sentido de direção, de animação, roteiro, etc. Ela não é uma realizadora de curtas ou de trabalhos de stop motion, mas ela criou o primeiro festival de animação stop motion, que é o Brasil Stop Motion, que acontece em Recife. E é um festival inédito, que traz profissionais extremamente importantes aqui para o Brasil. Então, acho que na sequência do slide tem algumas fotos, tem o contato da Ana aí, eu acho que dá para vocês verem. Quem quiser conversar com ela, disponibilizou esses links. E aí, na sequência, tem algumas imagens do festival. Então, essa primeira foto tem a equipe da Ana, na segunda, uma oficina. Então, o festival conta com as mostras, as oficinas, e ela consegue trazer profissionais do mundo inteiro, profissionais muito conhecidos, como o Tim Allen, o pessoal do Semafor, nessa terceira foto aí, e, enfim, eu já fiz algumas oficinas no Brasil Stop Motion, e eu acho essa parte de oficina, principalmente quando é gratuita, é extremamente importante. A minha formação foi quase que 100% em oficinas, e eu não tinha dinheiro, então eu ia para as gratuitas, eu ia para todas que eu podia de festival, que apareciam primeiro aqui em Minas. Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de condição, eu tentava fazer fora. Porque na faculdade eu não tinha matéria de stop motion, né? Então a minha formação é basicamente nessas oficinas. Vamos para a segunda. Estou olhando aqui o tempo para não ultrapassar. Daí, assim, eu poderia estar falando de Nara Normandi, de Camila Cáter, assim, que quem está no meio do stop motion sabe que são figuras que, principalmente agora, com Guaxuma, a Nara com Guaxuma, a Camila com Carne, estão despontando, assim, internacionalmente. Nara ganhou mais de 60 prêmios com Guaxuma. Camila Cáter, nossa, está indo super bem com esse documentário Carne. Em cada momento ela pontua mulheres em comparação com pontos da Carne, é brilhante o documentário. Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês são as que são importantes para o nosso meio, mas que não são tão conhecidas. Como o Fábio colocou, né, da Lotte Heiniger, é importante, faz parte da história, mas só é conhecida em alguns nichos, né? Então, a Vivian Altman é uma querida, ela é de São Paulo, mas mora há muito tempo na França. Ela é de 61, então já tem um pouco mais de idade, e ela fez trabalhos importantíssimos para o meio, como vocês podem ver aí. Então, tem essa co-direção com uma diretora de Moçambique, no qual ela faz essas 3 curtas, que são mais ou menos uma série. Depois ela vem com vários outros trabalhos, e aí ela chega no Boa Noite, Marta, de 2014, que foi uma série que emplacou na TV Brasil, e é maravilhoso, para adulto. E agora ela lançou, se não me engano, 2019, no final do ano passado, ela lança o Tandem, que ela
mandou, inclusive, algumas fotos de making-off, a gente pode ver na sequência, que está agora num festival muito importante, que é o Stop Motion Montreal. Então, assim, ano passado ela ganhou um prêmio animadinho no Animamundi São Paulo, que foi um prêmio excepcionalmente inovador, assim, no Animamundi. Eles fizeram parceria com, se não me engano, a Bandeirantes, num canal privê, é um canal erótico, e eles deram um prêmio para as animações mais interessantes, assim, fizeram uma mostra só de animações eróticas e ela ganhou com o Tandem. E aí tem algumas fotos de making off que ela me mandou, então dá para ver aí a produção, bonecas gigantes interagindo com atores, lip syncs, todos feitos com lã, tecida. Ela tem uma equipe que são todas de mulheres mais velhas e são profissionais brilhantes. Uma boa parte trabalhou no Castelo Rá-Tim-Bum, na construção da arte, na direção de arte também. Então é uma equipe muito forte. E Vivian fica entre Brasil e França, ao ponto de que algumas pessoas aqui acham que ela é francesa, mas não é, ela é brasileira. Vamos para a próxima. Tem um vídeo da Vivian, vamos ver se dá para assistir, é rapidinho. Por que o stop motion, né? Eu sempre gostei de boneco, mas gostei mais de volume, eu sempre gostei de desenhar, de artes plásticas, mas eu me saía mais facilmente o volume, a escultura, os bonequinhos. E antes de escolher que eu ia fazer animação, na verdade, o que me deu um declique assim foi vendo uma mostra de cinema de animação polonês, se não me engano, organizado pelo Flávio Del Carlo, na FAAP, sei lá, nos anos final de anos 70, e eu fiquei maravilhada. Eram filmes bem deprimentes, pesados, temas mais adultos, e eu fiquei encantada com essa possibilidade. Eu só tinha visto filme para criança até então. E eu acho que isso me motivou. Então, não tinha escola de animação, eu fui para a ECA, que não me correspondia muito, e mais para o final da ECA, pintaram primeiro o Bummer Sack, que era um filminho de animação, e depois o Frankenstein Punk. E eu estava lá, e aí eu fui trabalhar nesses filmes e mudou completamente a minha experiência na universidade, virou uma coisa viva, interessante, sentia que eu estava no meu lugar. Agora, como animadora, eu posso afirmar que meu negócio é stop motion. Eu acho orgânico, é natural, o personagem está lá, e a gente vira como quiser. Quer dizer, o grande trabalho é de construção de personagens, cenários, iluminação, mas aí depois as coisas, pelo menos em relação ao personagem, elas estão lá, elas existem. E aí é a magia de reproduzir movimento, estilizar movimento. Eu adoro isso. Quando eu estou animando, parece que eu estou em, sei lá, em que frequência, coisa de meditação, assim. É aquela coisa do tempo, né? Porque você passa o dia inteiro para fazer alguns segundos, então necessariamente você entra em outra frequência. Isso eu adoro. Agora, como diretora, eu adoro mistura de técnicas, então 2D, misturar em documentário. Nesse último filme que eu fiz, o Tandem, tem mistura com live action, isso eu curto bastante. Então, é isso. Então tá. Eu vou acelerar um pouquinho para não extrapolar muito tempo. A próxima. Vou falar guria. Eu conheci ela por troca de mensagem um pouco melhor há pouco tempo.
mas eu acompanho a Carol Gonzalez já há alguns anos, desde que ela resolveu partir para Barcelona e fazer um mestrado na BAU, que é uma faculdade de arte, mas tem esse mestrado super conhecido em stop motion. E aí a Carol vai para lá e isso é um ponto de virada na carreira dela. Ela decide que vai trabalhar só com stop motion, e aí ela volta com tudo para o Brasil e ela vira a blogueira do stop motion. E é maravilhoso, assim, porque ela dá milhões de dicas. Então aí tem o Instagram dela, quem quiser seguir, eu super recomendo. Ela criou uma escola de stop motion, que já existem cursos e tutoriais, enfim, mas são de fora do país. Então tem uma equivalência de valor. E a Carol faz o primeiro aqui. Então, eu acho brilhante, porque ela resolve explorar um nicho que muitos de nós não exploramos. E eu acompanho, ela está agora na quarentena produzindo horrores, todo dia tem coisas dela, e eu acho ela uma figura maravilhosa. Eu muito timidamente mandei uma mensagem falando, Carol, eu estou fazendo uma pesquisa e eu queria muito te apresentar nas palestras que eu estou fazendo. Ela respondeu na hora, preencheu o questionário e já me mandou. Então, eu acho que é uma figura que é legal prestar atenção e estar de olho, porque ela entra com uma linguagem muito diferenciada e ela está conseguindo abarcar a questão da publicidade na internet. Ela tem uma cartela de clientes maravilhosa e ela fala de tudo isso com muita franqueza, como é que ela cobra, como é que ela produz, enfim. Então, eu acho que ela está ganhando uma visibilidade, principalmente agora na quarentena, que é linda, assim. É uma carreira muito bonita e é uma menina muito generosa. E aí eu queria mostrar um trechinho de uma das publicidades que ela tem feito. Foi uma das primeiras, mas é muito engraçadinha, assim, e divertida. Acho que está na próxima lâmina. E aí é isso, é bem essa pegada dela. Ela faz coisas rápidas, normalmente que ficam em looping, para funcionar no Instagram, em TikToks, etc. E aí ela sempre deixa um making-off aí de como ela montou, como é que ela fez, e às vezes ela faz as lives ou posta vídeos explicando. E no canal do YouTube ela elabora um pouco melhor esses vídeos, então ela vem com várias temáticas. Eu fiz até um curso com ela há pouco tempo, mas assim, é muito para iniciante, mas eu acho curioso também a gente estar atento nessas possibilidades, porque mesmo sendo para iniciante, ela tem umas sacadas que eu nunca tive, assim, então eu acho muito legal acompanhar o trajeto dela. Deixa eu ver o que eu tenho no próximo. Acho que tem uma fala da Carol rapidinho, que a gente pode usar para ir finalizando. Eu sou formada em cinema aqui na FAAP, em São Paulo. E foi na faculdade que eu conheci o stop motion. Mas foi muito de passagem, assim. Eu descobri que existia, mas não consegui me aprofundar nem nada. E aí eu comecei a buscar informações na internet. Só que não tinha nada em português, só tinha pouca coisa em inglês. E aí foi quando eu descobri que tinha um mestrado em Barcelona, de stop motion, específico para stop motion. E aí eu fui para lá para estudar. Então, eu fiquei 1 ano em Barcelona estudando stop motion. E aí, quando eu voltei, eu abri minha produtora... Ainda lá, na verdade, eu abri minha produtora de stop motion. E agora eu vivo disso. Então, eu só faço isso, tenho os clientes e tal. E eu trabalho muito mais direcionada com redes sociais. Com stop motion para redes sociais, que eu acho que é uma coisa muito promissora. A coisa que mais me encanta no stop motion é o lance de você dar vida ao que antes não se mexia. Eu acho incrível essa mágica. E trabalhar com stop motion me transporta para minha infância, que é uma coisa que eu amo e que eu nunca queria ser deixado para trás. Então, foi uma forma que eu encontrei de não deixar. Então, toda vez que eu mexo na massinha, que eu mexo nesses materiais, que eu crio um boneco, eu me conecto com a minha criança interior e eu adoro essa sensação. Então, para mim, o stop motion é essa mágica, brincar de Deus e fazer as coisas que não se mexem, se mexerem. Acho muito legal essa fala da Carol, é muito o que eu penso também, não abandonar a infância, né? A gente está sempre criando coisas novas, e vem os bonecos, vem a massinha, e eu acho isso um barato no stop motion. Então, para finalizar,
Quais são os novos caminhos? Então, eu tenho tentado empregar no trabalho a questão de sempre estar inovando na linguagem com essas protagonistas, pesquisando sobre essas profissionais que estão na área e tentando criar um novo olhar sobre as alunas que vêm para as oficinas. Então, já tem 2 ou 3 anos, se não me engano, 3 anos atrás, no Animage, eu fui convidada para fazer uma oficina que eu sempre fiz, que é de construção de bonecos, mas o pessoal do Animage pediu que essa oficina fosse exclusivamente para mulheres, porque eles precisavam fazer uma oficina que focasse na minoria. Há uma quantidade de artistas muito grande em Recife, e era uma maneira de sensibilizar essas mulheres para trabalharem essas personagens femininas e criar um local seguro para elas executarem esse trabalho. E a partir dessa oficina, eu comecei a fazer oficina em vários lugares. Então, essa oficina já foi para Buenos Aires, já viajou para Paraty, enfim, eu fui indo para outros lugares, e agora a gente está tentando abrir para alunos. Então a gente tem uma porcentagem de mulheres e de homens na oficina, mas tentando produzir protagonistas femininas que depois vão ser animadas em um outro momento de oficina, ou eles levam para casa e fazem isso. Então acho que o caminho meio que daqui para frente é esse, a formação dessas mulheres em oficinas, produzindo mais protagonistas para animação, e ficar de olho nessas produções de figuras importantes, como da Nara, da Camila Cater, da Rosana Vandermeer, enfim, da Carol Veirano. Dá para ficar falando de várias mulheres aqui. A gente falou da Kia Belotto, né, e da Marila, que são sócias na Produções Ordinárias, que também para mim são exemplos de animação com recorte stop motion. Tem vários trabalhos com protagonistas também. Enfim, então eu acho que o caminho é esse, não ficar sentado esperando, né, o que vem, mas fazer sua parte para a coisa acontecer. E aí isso só depende da gente mesmo, né? Enfim, eu acho que era o pouquinho que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha passado de uma maneira clara. E aí acho que a gente pode ir finalizando. Eu acho, não sei se eu extrapolei o horário. Não, Gil, acho que não. O horário está dentro. Dentro da programação normal. Deu certo. Deu certo. Isso que é o mais importante. Que bom. Eu estou tentando ver se tem algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta. Faz. Tem. Sim, primeiro, fascinante a tua fala sobre o lugar da mulher. Algumas coisas nos parecem absurdas, tipo aquelas 3 perguntas que você fez, nos parece evidente que a resposta vai ser afirmativa, mas você prova para a gente que não, que às vezes não chega a ter 2 personagens femininas, ou o assunto não é alguma coisa relacionada ao universo masculino. São coisas que nos saltam aos olhos. Eu acho que isso é muito, muito fascinante. E, na sequência, assim, fascinante o teu trabalho sobre essa coletânea dos talentos femininos brasileiros. O Fábio Yamage mandou para a gente aqui uma série de nome. Fábio, querido. Sim, é muito querido. Eu batendo no microfone, desculpa. Eu não consigo encontrar aqui na sequência, mas assim que eu encontrar, eu repasso para você. Mas o que eu queria perguntar para você é assim, uma dificuldade que eu tive inicialmente, e depois eu percebi que era um preconceito meu, é esse contato com os artistas. Enquanto pesquisadores, é que você está nos 2 lados, você está como pesquisadora e também artista, mas a gente tem um certo preconceito de início. Será que eu entro em contato com um artista? Será que ele é acessível? Será que ele vai me fornecer dados, informações? Como é que é essa relação? Como é que foi essa tua experiência? Eles são acessíveis para os pesquisadores? É fácil chegar até eles? Como que isso acontece? Então, eu acho que eu estou num lugar muito legal, assim. Eu me coloquei nesse lugar, na verdade.
Tem muito tempo, inclusive Carla Schneider fala muito isso, a gente sempre conversa a respeito. Quando eu comecei a trabalhar no meio, eu fui, no primeiro festival foi o Anima Mundi de 2010. E eu encontrei Marcelo Marão, e ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é: vá aos festivais, mostre a sua cara, porque só o trabalho não vai te fazer conhecida. Então, eu sempre tento reservar um fundo, alguma coisa do tipo, para ir quando o trabalho está no festival, ou mandar alguém da equipe no meu lugar para representar. Porque é uma maneira de a gente fazer contato. Então, tem 10 anos que eu estou meio que nessa. Eu estou vendo, até aproveitar rapidinho, mas Fabiana Maggi, o Jefferson Batista foi aluno meu numa oficina lá em Recife, e agora é um puta profissional. A Gabriela Castro, a Gabriela Lucena, são pessoas que eu tive contato, assim, ou foram alunos, ou já são colegas de profissão. Diego que é um querido, a gente já viajou muito junto. Então, assim, durante esses 10 anos eu fui fazendo esses contatos. Então, Nara Normandi é praticamente uma irmã, assim, eu dividi casa com ela em Recife, quando eu vou para lá, para o Animágio, para o Brasil Stop Motion, eu fico na casa dela, não mais porque ela não mora lá. Mas, assim, para mim foi fácil acessar essas mulheres, porque eu já conhecia elas muito bem, desse convívio de festival, que sai da sala de cinema, você vai para o bar, você vai para a casa da pessoa. E tem o animador tem muito disso, eu acho, Fabiana Maggi sabe disso, ele já acolheu a gente muitas vezes em São Paulo. Você vai para o festival, você não tem grana, porque todo mundo meio fudido, assim. E aí ele, dorme na minha casa, você fica aqui, economiza nisso, na estadia. Então, assim, foi assim que eu fui conhecendo as pessoas, a partir do Marcelo Marão, nesse primeiro festival do Anima Mundi no Rio, eu fui fazendo esses contatos. Então, para eu chegar nessas pessoas, foi fácil, porque eu já tinha um contato pessoal. Mas tem uma coisa que, aí eu vou falar de Diego Akel. Diego, sempre que a gente viajava, eu tinha dificuldade de falar inglês. E o Diego falava assim, chega lá, manda o inglês que você sabe e conversa. E aqueles animadores que você falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui do lado desse cara ou dessa mulher. E aí Diego, Gil, vai lá e fala. E ele tinha essa falta de pudor para chegar e abordar e conversar, na cara de pau mesmo. E ele é muito sociável, ele fazia amizade rápido. Então, quando eu comecei essa pesquisa, eu meio que trouxe isso do Diego também. Eu falei, gente, quem eu conheço, eu vou abordar e conversar. E quem eu não conheço, como foi o caso da Carol Gonzalez, falei, eu vou mandar na cara dura, sabe? E pedir. E eu tive sorte que ela foi muito solícita em retornar. E isso está acontecendo com outras que eu ainda não conheço, mas cujo trabalho eu tento acompanhar pela internet, online, etc. Mas agora eu acho que vai vir uma próxima etapa, porque eu estou descobrindo outras mulheres que são mais da antiga e que eu não conheço pessoalmente, então eu espero que não seja tão complicado. Mas também eu estou tentando agir de maneira que, por exemplo, vocês estão vendo esse material, eu tenho autorização de cada uma delas para usar esse material como cunho didático. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu já pedi isso. Então, é uma coisa que eu também tomo muito cuidado. Eu tenho toda uma assessoria jurídica por trás. Agora, é difícil, né? Eu acho que se abordar e conseguir um retorno. Com as meninas que eu conheço, está difícil, às vezes, ter retorno. Eu já mandei para mais de 20. Até semana passada, 3 tinham me respondido, assim, porque eu queria mostrar mais material para vocês. Então, eu também estou indo no tempo delas. Eu percebi que isso vai virar uma coisa muito maior. Então, eu estou respeitando, porque aí eu não tenho esse prazo, né, de teses, etc. Então, meu cronograma, eu posso dilatar e voltar o tempo como eu quiser. Então, isso facilita um pouco mais a pesquisa também, né? É tranquilo. Perfeito, eu acho muito importante compartilhar isso com a gente, que essas dificuldades de pessoa que a gente tem, de acessar ou não, coisas íntimas, o retorno que a gente tem, e principalmente essa questão ética de autorização para a gente divulgar o material deles, as entrevistas, isso só nos fortalece enquanto pesquisadores. Mas a gente tem que ter muito cuidado e respeito, né, com os profissionais, porque, conhecendo ou não, né, eles têm um trabalho que precisa ser preservado da melhor maneira possível. Então, eu me preocupo muito com essa parte. Ótimo. Marcos, você tem
Não, Mas eu perdi tudo, caí aqui, perdi tudo, mas assim, Gil, teu trabalho é super legal. Esses problemas da internet. Não, assim, teu trabalho é super legal, achei super bacana, né? Tipo, tanto teu como animador aí, como esses contatos todos, a questão de produção, aí envolve tudo, né? Você estava falando de direito autoral, e essa coisa da valorização aí do papel da mulher, acho super bacana, assim. É muito importante, né, esse ponto de vista, assim, que às vezes, que historicamente vai sendo deixado, agora está vindo e tem que fazer, né? Acho super legal, parabéns, sim. Obrigada. Eu acho importante, assim, até para finalizar isso, eu tenho conversado muito com Rosária, que é uma animadora carioca que está agora em Liverpool, ela é do 2D, e ela tem uma preocupação que eu acho que é válida para as meninas que estão vindo aí, para as mulheres que estão no meio, que é assim, a gente veio brigando para uma igualdade no mercado, isso está começando a acontecer, a gente está conseguindo se equiparar aos homens e a trabalhar de uma maneira um pouco melhor, mas ainda há problemas em estúdios grandes, como a Disney, por exemplo, de vez em quando sai uma questão de assédio, né, e vem a público rápido, então a internet está aí para ajudar a gente também. Mas uma coisa que eu acho legal é que surgem novos problemas. Então, o que a gente tem observado, estava comentando isso com Rosária, é que alguns homens, alguns estúdios começam a se apropriar dessa minoria. Então, eu estava fazendo parecer de um edital há pouco tempo e lendo os projetos, dá para você ver o que é verdadeiro e quem está querendo usar daquela imagem daquela mulher. Então, é uma coisa legal das meninas começarem a prestar atenção também. Eu acho que é não virar a testa de ferro e não se deixar usar pelo estúdio. Porque tem muito estúdio, Mas vamos acho que emplacar projeto e põe uma mulher na frente, na direção, só para conseguir, sabe? mas Então, acho são que é coisas um desdobramento da discussão, assim. né? Seria o segundo passo, a próxima etapa. Acho que é Mas bem isso vai importante ficar de acontecer, né? olho. É da história, eu acho, né? Os problemas Não é? sempre vão existir. Eu acho que a gente está percebendo agora essa novidade, assim, então vamos para o É, nicho das minorias, porque é ali que a coisa está acontecendo, né? com tem certeza rola, esse né? lado Questão de também. poder. Eu queria só complementar essa ideia, assim, de um lado, sim, as mulheres têm que retomar esse lado em que elas foram deixadas, abandonadas, assim, de uma forma de pensar, mas, por outro lado, essa equidade, quem tem a ganhar são somente os produtores e o público, porque isso nos ajuda a ter uma visão mais ampla do mundo, novos pontos de vista, novas formas de trabalhar, novas formas de pensar. Então, eu acho que realmente aí é o caminho, né? Infelizmente, a gente tem no meio desse caminho aproveitadores que tentam se apropriar dessa ideia. E eu queria retomar também, já que a gente discutiu aqui, falamos do Fábio Yamage, do Marcelo Marão, da Carla Schneider, eles estão aqui acompanhando, o Marcelo se manifestou aqui no chat também, então eles estão acompanhando aqui o nosso debate, e a Carla levantou uma pergunta para você, Juliana. Ixi. Eu sei que você é formada pela FMG, e como você acredita que a tua formação universitária, que foi 10 anos nisso, certo? Impacta na tua postura como profissional e pesquisadora na área de animação? Como que a minha formação impacta na minha profissão e na pesquisa? Então, eu acho o lado acadêmico ele é muito importante, né? Ele te dá algumas bases que, para pesquisa e para o trabalho, são fundamentais. Ontem, pegando na fala do Diego Akio, que essa questão eu tenho muito disso também, nessa questão do experimental, eu tô muito no meu lugar. Porque apesar da faculdade ter me dado as ferramentas, então eu sei que eu preciso ter uma ideia, desenvolver o roteiro, storyboard, animatic, blá, 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 mas eu nem sempre vou por esse viés, assim, às vezes eu não tenho tempo para ficar pulindo um storyboard, então o Engole Ervilha mesmo, da Freirinha para o Marão, eu fiz em 1 mês e eu rascunhei um storyboard, eu não fiz roteiro, não fiz nada, eu nem sabia eu não tinha um animatic para saber se o tempo ia dar. Mas, assim, o que eu acho legal da faculdade é aquilo... Bom, meus professores sempre falavam isso. Ela te dá as ferramentas. Depois, você desconstrói tudo aquilo e faz do jeito que é melhor para você.
E eu acho que a faculdade também me colocou em contato com muitas pessoas importantes. Eu acho que se eu não tivesse entrado na Federal, eu não teria conhecido alguns professores que me apresentaram um universo de animação que eu ia ter que escarafunchar muito na internet para encontrar. Então, assim, no período em que a televisão era muito forte, com coisas banalizadas na animação, eu tive um professor que me apresentou todas as animações do leste europeu, que foram a base para fazer o Quindins. Então, assim, o Quindins, ele é obscuro. Se você pensar no Luiz Fernando Veríssimo, ele é cômico escrachado. A crônica é super logorreica, é um debate entre o casal o tempo todo, e a gente transforma isso numa coisa um pouco mais melancólica, mais soturna. Então, eu acho que a faculdade tem um peso muito grande para mim. Então, é nesse ponto, assim, de te dar as ferramentas, de te mostrar um universo de pesquisa, então, como acessar. A videoteca da Belas Artes é maravilhosa, assim, e então eu tinha acesso a várias coisas, e não podia, mas quando o professor virava as costas, a gente corria na videoteca e copiava todos os DVDs que a gente podia. Então tem coisas de animação russa, sabe, tcheca, que caramba, não, era difícil ainda achar na internet, né? E aí a gente copiava e trazia para casa, era uma piratagem horrorosa, assim. Eu acho que a faculdade, para mim, foi importante nisso. Eu sinto não ter tido o stop motion na faculdade, mas ali eu tive contato com colegas que me estimularam a correr atrás. Então, era muito louco. Apareceu um cara aqui em Belo Horizonte, na época da faculdade, que tinha acabado de voltar do estúdio da Aardman. E ele trabalhou como faxineiro lá. Mas ele, observando, ele aprendeu a construir esqueleto. E aí o William Salvador fez o Lumen, faleceu logo depois de formado, e era um aluno brilhante da Federal. O Lumen ficou aí para a posteridade, e eu era muito amiga dele. E aí eu juntava com o William, e a gente, vamos pagar R$50 cada um, a gente pede para esse cara, para esse faxineiro lá, ensinar para a gente como é que faz esqueleto. Então isso também eu acho que a faculdade me trouxe de presente, foram esses colegas que se jogavam para aprender as coisas, e a gente não esperava o professor dar, a gente ia atrás. Então, esses contatos todos, para mim, são fundamentais, assim, eu levo para a profissão, para a pesquisa, para tudo que eu faço. Eu acho a faculdade importante. Assim, não que todos, né? Tem muitos animadores que não precisaram, né, passar pela faculdade, foram por conta própria, fizeram um curso por fora, hoje tem muito tutorial. Mas eu não deixaria de fazer. Eu fiz uma faculdade antes, eu sou formada em terapia ocupacional, mas eu abandonei a profissão porque eu sempre quis fazer artes plásticas. E aí, eu não sei, para mim era o prédio da Belas Artes, sabe? Eu tinha aquela coisa, eu queria estar ali, eu sempre arrumava um jeito de estar lá. Então, bacana esse percurso, esse elogio à universidade, eu acho que você tem completamente razão. A gente tem outros caminhos para chegar até lá, mas através da faculdade, da universidade, você tem uma rede de relações entre estudantes, professores, ela funciona como um facilitador, coisa que é possível, sim, garimpar passo a passo, hoje em dia ainda cada vez mais fácil, mas aí é um trabalho árduo, em que... Muito, muito legal isso. E essa ideia da desconstrução, assim, a partir do momento que a gente tem uma... Eu acho que desconstrução, você acertou na palavra, mas envolve maturidade. A gente amadurece aprendendo a construir para depois ter essa possibilidade de desconstruir. Genial. Gente, eu preciso encaminhar agora a segunda etapa se a gente contar hoje, ou a quinta etapa desde ontem, do nosso Experimenta Anima. Então, logo na sequência, a gente vai colocar o QR Code da apresentação da Juliana, e a gente teria a mini mostra dos trabalhos, mas pelo avançar do tempo, a gente vai engatilhar uma segunda etapa do trabalho, que são as apresentações dos trabalhos dessa segunda fase do dia. Mas, voltando aqui, eu ainda vou passar a palavra para a Juliana para finalizar a fala, e eu indico o que vai acontecer na sequência. Não, então só agradecer a vocês pelo cuidado, carinho com que construíram todo
todo esse evento, a paciência com os meus erros aqui. Eu sempre brinco que a tecnologia me odeia, mas funcionou. E agradecer aos amigos queridos, que infelizmente eu não consegui acompanhar os comentários, mas eu deixo um beijo para todo mundo aí. Só gratidão, gente. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Juliana, foi fascinante. Obrigada. Super legal, Juliana. Valeu Valeu, mesmo. Marcos. Obrigada.